como 1 Tessalonicenses 3. Já falamos do capítulo 1, capítulo 2, vamos avançar para o 3 agora e não vamos finalizá-lo, vamos deixar, acredite, 2 versículos, 2 versos finais para a próxima semana. Por quê? Porque Paulo vai destacar aqui algo interessante para a nossa vida, assim como foi para a vida dessa igreja. Se você não se importar e quiser ficar de pé, capítulo 3. Se você começar a ler com cuidado, você acaba entrando no sentimento do escritor. E tem talvez o Alessandro conheça ele bem, pastor Luiz Carlos e pastor Arlindo já o ouviu muito, mas eu fico encantado, a palavra é encantado, quando eu o vejo lendo as escrituras. Quando ele começa a ler a palavra de Deus, ele lê de uma forma tão poética, é como se ele lesse um poema e ele cantasse lendo. Eu esqueci o nome dele, lá da Fiel, e a leitura dele já te leva a uma compreensão do que o texto está dizendo, porque ele mergulha na leitura. Então, se você quiser fazer isso, leia e mergulhe, leia de novo, e quanto mais você lê, mais você vai entender. Olha como o sentimento de Paulo está expresso aqui nas primeiras linhas desse verso. Pelo que não, irmãos, podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, e no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmai-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete ou se comova ou se iluda com as tribulações. Por quê? Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predizemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Paulo está dizendo para eles, vocês viram isso, eu já tinha predito isso. Foi por isso que, já não sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, fazer uma averiguação por meio do ministro do Evangelho de Cristo, chamado Timóteo, averiguar aí a fé de vocês, indagar o estado da fé, temendo o quê? Temendo que o tentador vos provasse e se tornasse o quê? Inútil o nosso labor, o trabalho de Silas, de Paulo, de Timóteo, dos demais irmãos que ajudavam ele. Agora, porém, com respeito ao regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos o quê? Boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais o quê? Uma grata lembrança de nós, Paulo, Timóteo, dos demais, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros, é recíproco o desejo de nós nos reencontrarmos. Então, sim, irmãos, por isso, fomos o quê? Consolados, ou seja, nós estamos felizes acerca de vocês, por causa da fé, apesar de quê? De todas as privações e tribulações que vocês estão enfrentando. Por quê? Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando dia e noite com o máximo de empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus Cristo, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vocês, e o Senhor vos faça o quê? Crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em quê? Em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai,
também na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Que leitura gostosa. Dá vontade de ler de novo, mas é um exercício para você na sua casa. Deus e Pai, esta é a tua maravilhosa palavra. Queremos extrair as pérolas que o Senhor tem para nós aqui nesta noite. Queremos pedir que o teu Espírito, Senhor, nos leve muito mais além de uma compreensão tão pequena que eu tive do texto. Que o Senhor possa nos levar muito mais profundo nessas águas, Senhor, e possamos mergulhar com liberdade, porque é o teu Espírito que nos revela, Senhor, os mistérios da tua palavra. Por isso, fica conosco, fala conosco e leva a nossa mente cativa em nome de Jesus. Amém. Ocupe seu lugar. Vamos lá. Se você esteve aqui na semana passada, eu mostrei quais foram as atitudes daqueles crentes de Tessalônica com respeito à palavra que Paulo pregava. Você talvez esteja lembrado do destaque que Paulo dá nas palavras tendo recebido, tendo acolhido, tendo confirmado, tendo operado, lá no capítulo 2. E eu destaquei as 3 atitudes que vão fazer com que a gente, a despeito do que eles viveram, possamos viver uma vida plena na presença de Deus, ter uma vida cristã abençoada, uma vida cristã plena. E a atitude deles foi aplicada a nós na semana passada que eu disse. E ao mesmo tempo a apresentação foi o apreço que eles tiveram pela palavra que foi pregada. Ou seja, quando Paulo abriu a boca para falar, o coração deles, a mente deles, os olhos deles saltaram de alegria, de modo que quando ele falava, eles tinham apreço, eles davam valor, eles sabiam que aquilo ali era algo valioso para a vida deles, e que eles tinham que se apropriar daquilo que foi o segundo momento ou a segunda atitude, mas não só um apreço, não só uma apreciação, não só uma apropriação, mas uma aplicação daquela palavra na vida deles. Isso foi mencionado na semana passada. Paulo sabia que aquela igreja havia de fato acolhido a mensagem dele, não dele, mas do Evangelho no poder do Espírito. Capítulo 1, Paulo fora pregar, mas não pregou a palavra dele, não pregou uma ideia dele, não pregou uma tese dele, mas pregou o Evangelho de Cristo. E esse Evangelho de Cristo, quando é pregado e acolhido pela vida de alguém, ele produz lá o que Paulo fala em Corinto: justiça, sabedoria, santidade e redenção. Então tudo isso foi acolhido e fora ao mesmo tempo aplicado na vida deles, com justiça, com sabedoria, com santidade, com redenção. Então Paulo sabia que aquela igreja havia acolhido a mensagem do Evangelho pregada por ele. No entanto, por mais que Paulo tivesse era sabedor de que a mensagem que ele pregou tinha sido apreciada pelos tessalonicenses, tinha sido apropriada pelo coração dele, dizendo assim: isso aqui é meu, ninguém me toma, isso aqui, essa pérola é minha. Paulo sabia que eles precisavam não só andar, eles precisariam aprender a permanecer de pé. Paulo sabia que aquilo era o primeiro passo para a vida deles. Eles só tinham acolhido a palavra, Paulo só tinha pregado a palavra, eles tinham guardado ela como uma pérola no coração. Mas Paulo não queria só que eles aprendessem a andar. Paulo não estava satisfeito em fazer com que eles pudessem pegar aquela palavra e falar assim: ela é minha, e vou me apropriar dela, e vou fazer com que ela seja minha para todo sempre. Paulo queria fazer com que eles aprendessem a ficar de pé e firmados. Quando a gente ouve a palavra, quando a gente aprecia a palavra, a gente se apropria da palavra, a gente cria no coração o sentimento de que aquilo é a melhor coisa da nossa vida, mas não adianta se nós não guardarmos ela de fato e pôr ela em prática o dia a dia, não aplicarmos a vida dela. Então Paulo o que faz? Paulo, a partir do capítulo 3, ele começa a mostrar o processo que eles deveriam passar de amadurecimento, para que aquela palavra não fosse só apreciada, não fosse só apropriada, não só fizesse eles aprenderem a andar, porque quando uma criança aprende a andar é uma maravilha, é muito gostoso, mas quem tem que estar perto da criança? Quem tem que estar perto da criança quando a criança aprende a andar? Os pais. Nós temos que fazer com que eles aprendam não só a andar, mas também ficar de pé, firmados.
De maneira que eles podem correr. Quando meu filho começa a correr lá em casa, eu só fico assim. Olha o barulho. Quando eu ouço algum barulho forte em casa, eu falei, a cabeça do Rubem bateu em algum lugar. E eu peço a Deus, Senhor, guarda meu filho. E os anjos do Senhor trabalham 24 horas ininterruptamente na vida do meu filho. Eu vou te falar, é um turno pós outro, trabalhando pela vida do meu filho, porque o cara para correr, os irmãos sabem que ele corre aqui na igreja, não sabe? Não sabe? Usain Bolt, Rubem. Então Paulo não estava só desejoso em vê-los andando, mas Paulo estava desejoso em vê-los de pé, confirmados. Eles queriam ver, Paulo e Timóteo queriam ver aqueles crentes de Tessalônica, tanto que a palavra confirmados vai aparecer algumas vezes nesse texto, porque era a preocupação de Paulo, não só fazer com que crentes ouçam a palavra, não só fazer com que as pessoas saiam da igreja, pô, foi boa palavra, mas entrou no coração, nós guardamos num nichozinho lá, mas não aplicamos a palavra e nós não conseguimos colocá-la em prática, então não adiantou nada. Então Paulo queria fazer com que eles confirmassem a palavra no coração e a fé deles. No início do capítulo 1 e alguns versos do capítulo 1, Paulo vai tratar do nascimento da igreja na fé. E a partir do capítulo 3, Paulo vai falar do amadurecimento desta igreja na fé. Daqueles crentes que tinham nascido, mas agora Paulo estava dando alimentos a eles, para que eles pudessem, de fato, serem amadurecidos. O objetivo de Paulo era que através de Timóteo, porque Paulo não foi impedido de chegar a Tessalônica. Segundo o texto aqui, ele foi impedido e preferiu ficar sozinho lá com outro companheiro em Atenas. Algumas traduções da Bíblia vão nos mostrar que o diabo o impediu de ir a Tessalônica. Se você olhar em outros versículos, ou até comentários, você vai ver que o diabo o impediu de chegar a Tessalônica. Mas eu acredito muito mais do que fora o próprio Deus que permitiu que Timóteo fosse até lá, visse o que viu, levasse a informação que levou, e Paulo se alegrasse do modo que se alegrou, de maneira que ele escreve a carta, devolvendo a carta à igreja, dizendo: a notícia que eu tenho de vocês é maravilhosa. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Então Paulo estava agora, através de Timóteo, o objetivo dele era que através de Timóteo a igreja fosse beneficiada. Dá uma olhadinha no texto, rapidinho, versículo 2. E enviamos quem? Nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no evangelho de Cristo, para quê? Para em benefício da vossa fé. Paulo então tinha o objetivo, através de Timóteo, de beneficiar a fé, trazer benefício à fé daquela igreja por meio de palavras de quê? De exortação. Continue lendo o texto, olha aqui. Por meio do benefício da vossa fé, confirmando-vos e exortando-vos, ou para exortar-vos. Paulo olha com o objetivo de mandar Timóteo para beneficiar a fé daqueles irmãos. De que forma? Exortando, chamando talvez atenção num detalhe talvez, irmãos, ninguém, diga comigo, ninguém é perfeito. Mas fala doce, você fala assim, ninguém é perfeito. Agora dá uma olhadinha para o lado e diz assim, nem você. Irmão, todos nós precisamos de dar uma reparada na nossa arestazinha. Então Paulo estava com o objetivo de enviar Timóteo para quê? Para beneficiar a fé daqueles irmãos por meio de uma exortação, por meio de uma palavra de direcionamento. Para quê? Para que eles não ficassem inquietos. Por quê? Porque a pressão sobre os crentes de Tessalônica era tão grande, que a preocupação de Paulo era: vai Timóteo, veja como eles estão, beneficia eles na fé, mas sobretudo, olha, exorte. Para quê? Para que as tribulações não inquiete o coração deles. Que coisa fantástica. A cabeça de um pastor, o coração de um homem que ao mesmo tempo tem linguagem paterna e ao mesmo tempo tem linguagem materna, e no capítulo 1 e 2. O pensamento de Paulo era: eu vou fazer com que Timóteo vá, preste atenção nos detalhes da fé daquela igreja, exorte-os para quê? Para que eles não fiquem inquietos em meio às tribulações. Irmão, se tem uma coisa que nos deixa inquietos,
são problemas. Concorda comigo? Quantos gostam de receber logo de manhã um telefonema assim dizendo: aconteceu um problema? Hoje o nosso irmão Alessandro me ligou. Alessandro está ali, missionário da Igreja da Prata. Aí, eu tenho 42 anos, não parece ter 52, mas tudo bem. Eu sou o único cara que aumenta a idade, nunca diminuo. Já aconteceu isso comigo uma vez. Eu estava dirigindo uma igreja num bairro chamado Periquitos. Quantos conhecem? Olavo Bilac. Já passei por. Quantos conhecem Shangri-La Rosa? Existe esse lugar, tá? Tá no mapa. Já pastorei uma igreja lá também. Quantos conhecem Chavante? Já pastorei uma igreja lá também. Quantos conhecem São Francisco? Não é em Estados Unidos não, Belfort Roxo. Quantos conhecem? Já fui lá. Aí eu pastorei um tempo a igreja em Periquitos. E estava eu e o Denise muito bem lá trabalhando. Daqui a pouco a gente chega na igreja, o irmão: pastor, vem aqui para o senhor ver um negócio. Eu cheguei lá: oi. Cadeado cortado, corrente cortada. Não tinha mais alarme, roubaram tudo. Não tinha caixa de som. Irmão, não tinha nada. Roubaram tudo. Eu desesperei. Me desesperei. Mas graças a Deus, Deus proveu. Aí o irmão Alessandro hoje me liga. Aí, pastor, uma má notícia. Aí eu, não, eu estava desenhando lá o esboço. Uma má notícia, preciso transmitir ao bispo. O que foi? Entraram no salão da irmã Sônia, onde eles estão fazendo culto agora, porque a igreja está em obra. E entraram lá e roubaram a mesa de som, roubaram o violão, um teclado que nós ganhamos, que foi para lá, que a irmã daqui deu, e mais algumas coisas que depois vai fazer. Aí foram fazer o boletim de ocorrência. E eu no telefone, eu sei que o bispo reagiria, os pastores reagiriam da mesma forma. Eu disse: glória a Deus, irmão, daqui a pouco Deus dá outra. Deus dá outra. Deus vai dar outra. Diga comigo: Deus vai dar melhor. Deus vai dar melhor. Por quê? Porque à medida que a gente vai caminhando, a gente vai amadurecendo na fé, os problemas, eles só são parte da nossa vida para nos fazer bem. Por mais que isso pode parecer um paradoxo, mas para nos fazer bem, para amadurecer a nossa fé. Mas eles estavam caminhando ainda, eles estavam andando, mas não estavam conseguindo ficar de pé. E Paulo envia Timóteo para quê? Para confirmar, para exortar, para que eles pudessem aprender a andar sozinhos e firmados, sem tropeçar, sem vacilarem. Então Paulo manda Timóteo, exorta eles, beneficia a fé deles e olha, para que eles não fiquem inquietos com as provações da vida. Provações que nos inquietam é a demonstração de uma fé menina, de uma fé pequena, de uma fé que precisa ser confirmada em Deus. Portanto, aquiete o teu coração quando passares pelas tribulações. Seja um que no meio da prova possa olhar para Deus e dizer assim: Deus está no controle da minha vida. Você pode dizer isso? Deus está no controle da minha vida. Paulo então envia com esse propósito: não se inquietem, não se comovam, porque às vezes até a gente fica até meio comovido, né, com os problemas. Chegam os problemas em casa, a gente: ai Senhor, mais um. Não é que a gente vai cultuar problema, irmãos, mas também não vamos ficar dando asa para o diabo, não. Não vou ficar dando asa para o diabo. E Timóteo foi justamente enviado para que a igreja fosse beneficiada na sua fé, por meio de palavras de exortação, para que eles não se inquietassem com as pressões que estavam vindo do mundo de fora para dentro da igreja. Aí, para isso, eu olho para o texto e vejo que no processo da maturidade da nossa fé, nesse processo que a gente precisa passar, todos nós, existem algumas coisas que vamos precisar fazer. Diga: eu preciso fazer alguma coisa para que eu amadureça mais na minha fé. E o texto vai nos mostrar algumas coisas, e eu queria aplicar isso hoje em 3 ou 4 aqui, se der tempo. Se não der, a gente amplia isso para a semana que vem. A primeira coisa que o texto nos mostra, que nós vamos precisar fazer no caminho e no processo de amadurecimento da nossa fé, diga comigo: nós precisamos. Está fraco demais, diga assim: eu preciso de um homem de Deus como meu mentor.
Olha o texto. Capítulo 3, verso 1. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado de vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e nós fizemos o quê? Nós enviamos o nosso irmão Timóteo. Simples Timóteo? Olha as qualificações dele. Olha aqui, leia. Ministro de Deus no Evangelho, ou cooperador do Evangelho, para o quê? Beneficiar a fé, confirmar e exortar vocês. Sou autônomo, pastor. Meu mentor é o Espírito Santo. Vai morrer cedo, não que o Espírito Santo não seja poderoso, mas todo Paulo precisa de um Barnabé. Atos 9 vai nos mostrar que quando Saulo encontra-se com Cristo, e ele tem aquela luz, e Cristo é revelado a ele, e ele abre o coração para Cristo. A primeira ação de Paulo foi pregar o Evangelho ali, e começar a abrir a boca, e os irmãos ali da região começaram a olhar assim, meio que preocupados com Paulo. Esse aí não é aquele que estava perseguindo a gente? Não foi ele que estava lá batendo palma enquanto Estevão estava sendo apedrejado? Não era ele que estava indo de porta em porta, de casa em casa, arrancando as pessoas pelo cabelo e entregando para serem presas e açoitadas? Como é que agora ele vai vir pregar para a gente aqui? E quando ele dá uma passada e vai lá na cidade pregar, os discípulos começam a ficar preocupados. Barnabé chega e diz: calma, esse homem teve um encontro com Cristo. Esse homem, ele teve de fato um encontro. Ele era religioso, ele só tinha a lei, não tinha graça, mas ele agora tem a graça. Então, irmãos, todos nós, diga: eu preciso de um mentor espiritual na minha vida. Mas olha só, o que o texto destaca: o tipo de homem de Deus que nós precisamos como mentores. Ministro do Evangelho. Eles precisam ser ministros de Deus, alguém que esteja ligado com Deus, alguém que esteja ligado à missão de Deus. Aí você fica procurando: não, eu ando muito com aquela irmã é raio-x de Jeová, tudo que eu preciso ela revela para a minha vida e fala. Você está morta. Nós precisamos, não é menosprezando as mulheres, porque tem muitas mulheres cheias do Espírito Santo, mas é que nós precisamos olhar para isso com seriedade. Deus chamou os ministros dele para serem mentores espirituais de pessoas. Eu tenho o meu mentor espiritual, nós temos os nossos mentores. Eu respeito esses dois homens de Deus. Quando eu passo, às vezes jogo bola com o pessoal, estou todo machucado aqui agora. O médico disse hoje para mim que é quarentite, uma doença que não tem cura, e dela vai para cinquentite, depois vai para sessentite, depois caixão, lá para os noventite, sentite. Eu jogo bola com o pessoal, o Círico joga bola com o pessoal, o Jonathan joga bola com o mesmo pessoal que eu jogo. Nós brincamos, mas respeitamos uns aos outros lá. Mas de vez em quando eu me deparo com os aí, que a gente está passando: e aí, cara, beleza? Beleza, eu falo. Mas isso é desrespeitoso, porque eu não chamo o pastor Arlindo de cara, eu não chamo o pastor Luiz Carlos de cara, eu jamais chamei o bispo Rubem de cara. Nós precisamos olhar para esses homens como nossos mentores espirituais, olhar para eles e valorizarem que sobre esses homens recai um poder de Deus, de sabedoria, de conhecimento. Podemos ser falhos, mas sobre a nossa vida, irmãos, sobre a nossa vida há uma unção especial de Deus, que nos capacita a ajudarmos pessoas. Só que Paulo, ele destaca aqui a qualificação deste homem. Ele primeiro é um ministro, ele tem que estar ligado à missão. Ministro aqui de Deus é um homem ligado à missão de Deus. Você nunca pode escolher uma pessoa para ser mentora sua espiritual que não esteja ligado à missão que Deus tem. Eu fui, não posso dizer essa expressão, mas eu fui cantado por um grupo de diáconos uns anos atrás aí, e dizendo assim:
Rapaz, tu tem unção de Deus, vamos abrir uma igreja. Alguns deles descobriram onde eu estava, passeando com a minha família. Acreditem, eles pegaram os carros deles, com as esposas deles, e foram aonde eu estava, quase 100 quilômetros, para parar na minha frente para dizer assim: vamos montar uma igreja. Tu tem unção, cara, não fica sendo auxiliar de ninguém não. Eu só não botei eles para correr porque eram muitos contra um, mas tem disposição. Mas disse: meu irmão, jamais vou me rebelar contra um servo de Deus, contra um homem de Deus. Jamais. Jamais vou me levantar contra um santo homem de Deus, porque eu sei que peso tem isso. Podem ir embora, podem continuar fazendo o que você, mas nunca mais me propõe. Foram dentro da minha casa, porque eu também o permiti. Vamos fazer. Sai daqui. Denise é meu testemunho, botei todo mundo para fora. Vai embora, todo mundo. Aqui não. Rebeldia na minha casa, não. Eu quero as bênçãos de Deus para minha milésima geração. Os filhos dos meus filhos, e vai embora até a geração que eu não consegui entender mais. Nós precisamos de mentores para nós pararmos de andar cambaleando, para a gente parar de andar uma fé de meninos. Nós precisamos nos unir a homens de Deus, a pessoas de Deus que estão ligadas à missão de Deus. Mas não só isso. Olha o outro destaque que o texto vai nos mostrar para o tipo de homem de Deus que nós precisamos escolher como mentores espirituais da nossa vida, que seja um cooperador do Evangelho de Cristo, alguém que age a favor do Evangelho e da fé. Não adianta eu escolher alguém, uma mulher de Deus, um homem de Deus, que ela não age com a missão de Deus, que ela não age a favor do Evangelho e da fé. Olha, eu vou pegar você e vou transformar você numa mulher de Deus. Vamos lá, uma consagração agora de manhã, quarta, segunda, terça, domingo, falta até culto da igreja, para ir beber em outra fonte, para dizer que você está te mentoreando. Isso não é de Deus, irmãos. Aqui nós bebemos da fonte. Nós bebemos de uma boa fonte aqui. Segunda, domingo, quarta de manhã, quarta à noite, sexta, quinta, domingo, sábado. Nós temos fontes para beber. Na prata nós temos. Eu soube que no domingo passado, olha como é que chega a informação. Você pregou sobre os falsos profetas. Não tem como gravar a mensagem lá ainda. Mas se eu tivesse gravado, eu seria o primeiro a comprar, para adquirir, para ouvir. Nós temos fontes boas. Nós precisamos encontrar pessoas que sejam nossos mentores espirituais, para que a gente possa amadurecer na nossa fé e não ficar com um vento de doutrina correndo atrás de uma porção de coisa aí, dizendo que está arrepiando, que aquilo é bom demais para a tua vida. Não precisa. Mas eu quero chamar a tua atenção hoje, mas chamar a tua atenção mesmo, para algo importante que pode servir para um bom conselho para a tua vida. Primeiro conselho que eu quero te dar, à luz disso que eu acabei de dizer: esteja aberto para ouvir pessoas que estão interessadas no seu crescimento, mesmo que elas venham apontar os seus erros. Mentores espirituais apontam os nossos erros. Mentores espirituais apontam as nossas falhas, nos corrigem, nos exortam. Para quê? Para que a gente cresça. Mas para isso a gente tem que estar aberto para ouvir pessoas que vão dizer assim: rapaz, tu está errado, sua característica não é boa, ela está completamente fora daquilo que a igreja é e prega. Você precisa de um mentor, mas precisa de estar com o coração aberto e com os ouvidos abertos para ouvir, porque é para o seu bem. Diga: para o meu bem. Segundo, esteja pronto, não só para ouvir, mas para submeter-se a conselhos que vão te fazer crescer e desenvolver. Não é só ouvir, é dizer assim: eu vou me submeter ao que o irmão está dizendo. Terceiro, procure um bom mentor, um homem de Deus. Não espere que ele te procure, vá atrás dele. Seja humilde.
Descubra um homem de Deus e vá até ele. Eu quero aprender com o irmão. Eu quero estar perto do irmão para poder extrair do irmão coisas boas que vão me fazer crescer. Eu quero colar contigo, caminhar contigo. Mas comecei a caminhar com ele, comecei a descobrir os defeitos. Esquece o defeito dele, que você tem mais do que ele. Mas esteja aberto para ouvir, esteja pronto para submeter-se. Procure um mentor, não espere que ele esteja te procurando. Faça como o eunuco. O Espírito Santo leva Filipe até o eunuco. O eunuco olha para Timóteo, começa um diálogo. O que o eunuco faz? Sobe aqui na carruagem e me ensina. Faça como o eunuco fez. Faça como Eliseu fez com Elias. Aonde eu vou, tu não pode ir, porque eu vou para Jericó. Se tu for para Jericó, eu vou contigo. Mas eu vou para Damasco com você. Se for para Damasco, eu vou com você. Mentores espirituais precisam ser agarrados. Homem de Deus, santo homem de Deus, você precisa agarrá-lo e falar assim: eu quero aprender com o irmão, mesmo com todos os defeitos que você tem. Último conselho para você: se esforce ao máximo para fazer as mudanças na sua vida que vão te fazer crescer. Diga comigo, quem não está pronto para ouvir, diga assim: quem não está pronto para ouvir, nunca vai mudar. Diga comigo, quem não muda, quem não ouve, diga comigo, não cresce. Quem não muda, você ouve alguém, é direcionado por alguém, é exortado por alguém, você abre o seu coração, você está pronto para se submeter, mas você passa dali, você não quero, prefiro não, você não vai crescer. Quem não muda, não cresce. Quem não se submete, quem não ouve, mas pastor, estou fazendo tudo certo, na visão do seu mentor está errado. Faça o que ele quer, a responsabilidade dele com Deus, a sua é obedecer. Pastor, mas o bolo vai sair solado, que saia solado, obedeça. O caminho está errado, pastor, vá por ele, mas não se insurja contra um homem de Deus e uma mulher de Deus. Olha quantos exemplos a gente tira de um texto. Quando Paulo envia Timóteo, ele chega, olha, observa, leva a informação, e a gente tira tantos exemplos. Segundo, para que eu finalize e possa prosseguir isso com os irmãos no final. Além de precisar de um homem de Deus, nós vamos precisar responder à medida daquilo que nós temos recebido. Eu recebo algo na minha mão. Se eu não responder aquilo que eu estou recebendo, em vão foi o que eu recebi, em vão foi o investimento sobre a minha vida. Olha o que diz o versículo 8, 6 ao 8, rapidinho. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo o quê? Boas notícias. Qual a resposta que aqueles irmãos deram à palavra pregada por Paulo? Boas notícias Paulo tem de quê? De uma fé alicerçada, do amor que eles tinham uns com os outros e de, sobretudo, terem um apreço pelos seus mentores. Olha o texto, irmãos. Vocês guardam com grata lembrança a nossa vida. Vocês têm grata lembrança de nós. Olhem para mim rapidinho, irmãos. O relato de Timóteo mostra que os crentes estavam firmes na fé, e esse foi o relato que ele transmite ao apóstolo Paulo. Timóteo mostra algumas respostas produzidas pela palavra de Deus pregada por Paulo àqueles irmãos. Primeiro, bom testemunho na fé. Eles deram uma resposta para Paulo através de Timóteo, que eles estavam testemunhando. A boa notícia que Timóteo dá é o seguinte: olha, Paulo, com você como mentor, pregador, que orientou, que exortou, que fez tudo certo, olha a resposta deles: eles estão firmes na fé, as tribulações não fizeram eles esmorecer. As tribulações, as perseguições, as lutas não fizeram eles retroceder, eles estão firmes, e essa é a boa notícia que eu te trago, Paulo. Esse é o relato de Timóteo para o apóstolo Paulo. Mas era só isso? Diga comigo, não era. O amor fraternal.
Paulo dizia o seguinte: deixei a igreja lá unida, quando eu volto tem vários octagons instalados dentro da igreja. Não, o amor fraternal, disse Timóteo para ele, eles vivem como crentes. Ele era um anúncio que Paulo estava querendo receber, mas sobretudo eles guardavam uma lembrança de quem era o seu mentor. O bispo Rubem é o meu mentor, mas eu vou dizer para vocês, eu tenho um homem que eu guardo num lado todo especial do meu coração, que um dia, numa quarta-feira, eu vou convidá-lo a ministrar aqui com autorização do bispo Rubem. A Bíblia dele, Gênesis está em Levítico, Levítico está em Apocalipse. A Bíblia dele é tão velha, dá vontade da gente fazer um rateio aqui e falar: ô pastor Renato, toma uma Bíblia. Não é desleixo dele, porque ele tem várias, mas ele só prega com aquela Bíblia dele. Ele tem que ter maior cuidado para a Bíblia, igual a minha aqui. Tem maior cuidado com essa Bíblia que está toda rasgadinha, ó, folha soltando, mas é minha, está aqui guardada. Eu tenho um carinho por aquele homem. Me ensinou muita coisa. E sempre que eu posso, eu me lembro dele nas minhas orações. E sempre que eu posso, eu pego o meu telefone e falo: fala, meu professor, como é que o senhor está? Ele: ô, meu, tudo bom, Otávio? Um homem novo, jovem, mas meu mentor. Foi um dos homens que mais me ajudaram nos momentos difíceis da minha vida. Um homem que me exortava, um homem que me encorajava, um homem que me empurrava quando eu estava meio que fraco, um homem que dizia assim: rapaz, Deus tem uma grande obra na sua vida e Ele vai confirmá-la no tempo certo. O que eu fazia? Eu honrava e honro ele até hoje. Sabe como? Me lembrando dele como a igreja em Tessalônica fazia com o apóstolo Paulo. Eu sei que vocês também guardam boas lembranças de nós, quando nós fomos ver com vocês aí. Deixa eu prosseguir, para eu fechar pelo menos esta parte do texto. Paulo estava totalmente certo de que a palavra havia produzido na vida deles coisas boas que eles transformaram verdadeiramente em crentes, fortalecidos na palavra, que agora eles estavam prontos e abertos para quê? Para amadurecerem, para poderem andar sozinhos, para poderem enfrentar situações difíceis, de modo que eles não iriam mais estar preocupados com essa igreja, só mantendo. Paulo disse que a informação que teve, que recebeu deles, consolou o coração de Paulo. Olha para o texto, é a Bíblia que vai nos falar disso. Paulo diz que eu estou tão bem, que eu estou consolado em saber que vocês estão bem na fé, vocês estão bem entre vocês e que vocês lembram da gente. Nós precisamos de mentores, nós precisamos responder aos mentores. Nós temos a palavra, nós precisamos responder a palavra. Nós temos pessoas, nós precisamos honrar essas pessoas, as quais Deus colocou para nós e para nos ensinar. Sabe qual é, abaixo de Deus, o mais precioso bem que nós temos na igreja? Nossos pastores. Eu sempre aprendi assim. Eu sempre guardei isso no meu coração. Abaixo de Deus, o bem mais precioso que uma igreja tem são os seus pastores. Valorize-os, honre-os, lembrem deles em oração, lembrem de nós em oração, lembrem do nosso bispo em oração, porque assim como vocês pensam, muitos pensam talvez que a gente não carece de oração, mas nós carecemos demasiadamente das suas orações. Para quê? Como disse Paulo, para que no abrir da nossa boca seja dada a palavra de ousadia, para que a gente pregue a palavra de Deus, para que a gente anuncie o Evangelho. Por fim, irmãos, só para finalizar essa última parte aqui, nós precisamos de alguém que ore por nós, para nos ajudar nas nossas deficiências. Você tem deficiência na sua fé? Muitas ou poucas? Você tem? Eu também tenho. Nós precisamos de alguém que ore, versículos 9 ao 10, a gente finalizar rapidinho. Diz o texto: pois que ações de graças podemos tributar no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. O que diz o verso 10, primeiras frases? O que ele diz? Assim a gente ora dia e noite, com o máximo de empenho. Nós precisamos de pessoas, não só de mentores, não só de responder aquilo que a gente tem recebido de Deus,
A gente precisa de alguém que ore por nós e que venha nos ajudar na nossa deficiência. Por fim, a palavra de Deus é capaz de fortalecer a mim, fortalecer a você e nos ajudar nesse processo, porque esta palavra não vem de homens, ela vem de Deus. 2 Timóteo 3,16 diz que ela é inspirada por Deus, proveitosa a fim de nos instruir, nos ensinar, nos redarguir, nos corrigir, para que a gente seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então o que a gente precisa? Não é só de alguém que ore por nós, mas também nos doutrine. Alguém que possa dizer para a gente, ou mostrar para a gente o que é certo. Daniel está tocando, eu preciso doutrinar, estou brincando, é só um exemplo, tá, Daniel? Você está tocando bem, rapaz. Melhor do que eu não é, mas você está tocando bem. Toca bem direitinho. Marcelo está aprendendo, está no jardim de infância ainda, do violão ali. Mas nós precisamos de alguém que nos doutrine, ou seja, que nos mostre o que é certo. Nós precisamos de alguém que nos repreenda. Ninguém gosta de... Quantos gostam de serem repreendidos aqui? Mas sabe o que significa repreensão? É quando nós ouvimos o que não é certo. Nós precisamos de alguém que nos doutrine, ou seja, nos mostre o que é certo fazer. Nós precisamos de alguém que nos repreenda, que diga o que não está certo, aquilo que nós estamos fazendo. Repreender é mostrar para alguém, você não está fazendo a coisa certa. Nós precisamos de alguém que nos corrija. Nós não somos incorrigíveis, irmãos. Nós precisamos de mentores, precisamos dar resposta, nós precisamos de alguém que ore por nós e que nos ajude na nossa deficiência. Por isso a gente precisa de alguém que nos doutrine, a gente precisa de alguém que nos repreenda, a gente precisa de alguém que nos corrija, ou seja, nos mostre como fazer certo. Não só que aponta os nossos defeitos, que nós estamos fazendo errado, mas que nos ensine a fazer certo. Mas nós precisamos, por fim, de alguém que nos instrua, que nos faça manter-nos no caminho certo. Nós precisamos de alguém que nos mostre o que é certo, que mostre o que está errado, que nos ensine como fazer certo e que nos ajude a nos manter no caminho certo. Por isso é que esse texto tem tanta pérola para a nossa vida. E a gente finaliza esse texto nos versículos 11 ao 13, que não vai ser para hoje, com Paulo mostrando para eles que eles precisavam crescer na fé e na santidade. E faz 3 orações por eles nesse texto. Mas isso a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Eu gostaria de orar por você. Se você não se importar, fique de pé, por favor. Faltam 6 minutos e é o tempo que eu queria para finalizar o culto, para você voltar para a sua casa. Nós não vamos nem cantar, mas eu queria que você desse a mão a essa pessoa que está do seu lado. Guarda no seu coração um conselho que eu te dei. Procure alguém, é sério que eu estou falando, procure alguém para ser o seu mentor espiritual, para te doutrinar, para te corrigir, para te exortar. Mesmo que essa pessoa venha te apontar teus erros, teus defeitos, mesmo que essa pessoa venha a detalhar uma lista de deficiências que você tem, ela só quer o teu bem. Procure alguém, senta do lado dela e diga: rapaz, pastor, diácono, procure alguém que possa mentorear a tua vida. Esteja aberto, esteja pronto para se submeter. Vá atrás de alguém que você sabe que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que possa te ajudar. Se esforce para mudar, porque se você não mudar, meu irmão, você não vai crescer. Não, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Então morra. Mas você não quer morrer. Se você não quer morrer, mude. Esteja aberto, porque senão você vai continuar nessa vida estática que você está. Abra o teu coração, diga: preciso ouvir, eu preciso me submeter, eu preciso crescer. Diga comigo: quem não muda, não cresce. Fica com essa palavra no teu coração. Nosso Deus e Pai, obrigado por esse dia.
Foram simples conselhos, Senhor. Foram simples conselhos da Tua palavra para nós. Eu te peço que os Teus filhos possam estar com o coração hoje abertos, com os corações abertos para ouvir e terem ouvido esta palavra simples, mas que eles possam sair dessas portas, por essas portas, como aquela igreja em Tessalônica, quando via Paulo pregar, com apreço, com um desejo de se apropriar da palavra e com o desejo de aplicar aquela palavra, que assim nós possamos sair daqui nesta noite. Por isso eu te peço, leva o teu povo em paz, debaixo da sombra da tua mão poderosa, e que teu Espírito possa estar aprofundando muito mais do que eu fui, Senhor, esta palavra no coração dos teus servos. Conduza-os em segurança e os abençoe com todas as tuas bênçãos. Abençoa o pastor Luiz Carlos amanhã, no culto das 15 horas, nossa reunião de homens e mulheres na sexta-feira. Derrama a tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Vai em paz, querido. Deus te abençoe abundantemente. Vai na paz de Cristo.